Eu vou fixar. Vamos ver, peraí. Ah, não, peraí, esse aqui tá errado. Aqui, ó. Se eu fixar, eu fico grande. Deixa eu tentar minimizar aqui. Vamos ver se vai dar desse jeito. Vamos fazer uma gambiarra. Eu vou diminuir aqui. Assim, ó. Será que rola? Tá dando pra ver dessa forma? Pra mim tá tranquilo. Então vamos fazer assim. Aí eu fico nessa metade aqui. Agora você sumiu, né, Robert? Não tô te vendo mais. Ah, mas e o chat, gente? Eu preciso ver vocês também no chat. Vamos ver. Ih, olha lá, eu fiquei minúscula. Ah, deixa assim pequeno mesmo. E a gente vai fazendo essas gambiarras assim. Isso que dá, né, gente? Não, não saber lidar com o Meet. Mas vamos lá então. Retomando aqui, né, nossas aulas. Ficamos 2 semanas sem aula. Então vamos recapitulando para a gente relembrar, né, alguns conceitos e poder seguir aqui no estudo da LGPD. Bom, o que a gente estava falando nas últimas aulas? Lei Geral de Proteção de Dados veio regular, né, tudo que disciplina essa nossa relação com os dados privados das pessoas, dados pessoais, dados comuns, dados sensíveis. E esses dados são toda informação que identifica ou também que possa identificar uma pessoa. Como bem colocou o Robert lá na prova. Fazendinha, quartinha, professora, a gente já lembra de quem? De mim. Então, espero que sim, né? Que todo mundo lembre. Então, isso seria um exemplo aqui de dados que podem identificar quando a gente pega umas informações isoladas e quando a gente une essas peças, como se fosse um quebra-cabeça, a gente consegue identificar essa pessoa. E nós também estudamos os princípios. Quando nós estudamos os princípios, a gente viu que para tratar dados, nós precisaremos de uma finalidade. E quais são essas finalidades? Exatamente as bases legais. São as hipóteses que a lei trouxe, que nos autoriza a fazer o tratamento de dados. E esses dados, somente podemos utilizar os dados que são necessários à finalidade que a gente pretenda. Então, por exemplo, se eu for fazer uma compra aqui, né, no site da Amazon, se eu for comprar um livro, é necessário que eles tenham o meu CPF, o meu nome, o meu endereço para poder entregar, né, o livro aqui na minha residência. Agora, será que eles precisariam saber minha orientação sexual, meu partido político, minha religião, o nome dos meus pais? Não precisaria, porque esses dados ultrapassam a necessidade que essa empresa teria. Então, tudo isso a gente tem que observar para poder o quê? Chegar às hipóteses legais, fazer em conformidade com a LGPD. E esse tratamento, também recapitulando, tratamento de dados, tudo que a gente faz com um dado do início ao fim, desde o momento da coleta, quando ele entra naquela empresa, que ele é recebido, as classificações, armazenamento, filtragem, tudo que é feito com um dado do início ao fim, até uma posterior exclusão. E sobre as bases legais, são exatamente as hipóteses que a LGPD trouxe que vão nos autorizar a tratar dados. Então, eu, empresa, eu, órgão público, eu, pessoa física com finalidade econômica, vou ter que me enquadrar em uma das 10 bases legais para que eu consiga exatamente o que, gente? Tratar esses dados, poder tratar os dados sem descumprir aí com a legislação. E todo mundo sempre pensa no consentimento, né? Inclusive eu vou trazer depois a correção da prova. Agora eu tô na dúvida se essa foi da prova da manhã ou da noite, mas teve uma pergunta que foi feita que se em relação à base legal da obrigação legal, por exemplo, se ela precisaria do consentimento. E muita gente colocou que sim. E tá errado, por quê? Ou é uma base legal ou outra. E nós temos 10. Não aplicaremos uma base legal em conjunto com a outra. Anota isso para não esquecer. Nunca iremos aplicar duas bases legais em conjunto. Isso jamais vai acontecer. Sempre uma ou outra. E aí, qual que é, o que vocês vão ter que analisar no caso concreto?
qual é a base legal que está fazendo mais sentido, que se adequa melhor, que está mais coerente com aquilo que a empresa está cumprindo, está pretendendo. Então vai ser sempre que vai ter o consentimento? Claro que não. O consentimento vai acontecer se eu não tiver o quê? Uma das outras 9 bases legais. Porque quando eu tenho alguma das outras 9, ó, tchau consentimento. Não preciso de consentimento. Pessoal que tá chegando aí, bom dia. Acho que foi o Bartô, quem mais? Larissa? Bom dia, bom dia, professora. Bom Estão dia. todos. Sejam bem-vindos. Estamos aqui recapitulando as bases legais para poder seguir nas últimas, tá bom? E aí, bom dia. Então, pessoal, não pode confundir isso sob hipótese alguma. Anota aí, risca, põe asterisco, observação, atenção. Jamais vamos cumular a aplicação de bases legais. Não vamos aplicar mais de uma base legal em conjunto com outra. Jamais. Sempre uma. Qual que vai ser essa uma? A mais adequada, a que for, a que fizer mais sentido naquele caso concreto para aquela empresa. E lembrando mais uma vez, não temos uma que é o quê? Melhor que a outra. Mesma lógica aqui, todas as bases legais, elas são hierarquicamente idênticas. Então eu vou simplesmente o quê? Pegar a situação da minha empresa, do órgão público e vou ver para que eu preciso tratar esses dados. Eu preciso fazer uma pesquisa científica. Se eu preciso fazer uma pesquisa científica, eu tenho que primeiro ver qual que é o meu CNPJ aqui. No meu contrato ou no meu objeto social, tem aqui que eu não tenho fins lucrativos? Se tiver, eu posso utilizar a base legal da pesquisa. E eu acho que eu até tinha colocado aqui essas outras para recapitular. A gente pode até relembrar. Opa, eu abri aqui a outra aula. E então vamos só para a gente lembrar as outras hipóteses, né? Quando a gente tem o consentimento, nós vamos precisar cumprir alguns requisitos, né? Deixa eu abrir aqui nossa aula. Robert, você lembra dos requisitos? Fala aí pra gente. Do consentimento? Isso. Ó, sabatina ao vivo. Livre, específico, inequívoco e expresso. Isso mesmo, muito bem. O consentimento, gente, para ele ser válido de acordo com a LGPD, ele vai precisar seguir exatamente isso. Agora eu tô na dúvida se eu mandei a aula certa para vocês, eu acho que é a 11. Eu pus lá 10, eu acho, né? Depois eu vou mandar o material certo. Deixa eu ver se essa agora aqui vai abrir. Aqui, ó, agora deu certo, gente. Vou voltar. E aí eu mando pra vocês depois no... Cadê? Deixa eu compartilhar de novo. Deu certo agora? Vamos ver. Deixa eu só fechar o microfone aqui. Pronto. Ah, não, gente, esse Meet aqui tá a treva. Agora deu. Deu? Estão vendo? Tudo certo? Aí, ó, era isso que eu queria. Então é a aula 11 que eu tenho que mandar para vocês. Recapitulando, como o Robert colocou, consentimento livre, expresso, inequívoco e específico. Eu tenho que ter um objetivo claro para utilizar essa base legal. Eu tenho que utilizar apenas para aquilo que eu preciso, dado necessário, não além. Livre, obviamente, não pode ser uma obrigação para que eu consiga consumir um produto ou serviço, para contratar determinada situação. E expresso. Como que vai ser esse expresso? Foi até interessante, ontem eu estava dando uma aula lá na Cotemig
para os alunos de sistemas de informação, a mesma matéria de Lei Geral de Proteção de Dados. Só que a galera da tecnologia já tem outras visões, né? Eles me trazem, inclusive, muitas questões interessantes que eu depois trago aqui para vocês, sobre o lado, né, da pessoa que trabalha na área de tecnologia. E aí eles colocaram um exemplo que a gente poderia fazer para o consentimento, preencher os requisitos e ser inovador, né? A gente falou, vai contar uma historinha, vai ter uma animação, um vídeo, o que pode ser? Aí eles deram um exemplo, né, de fazer um pequeno vídeo contando uma historinha, pode ser como que chama aquelas, tipo do Magazine Luiza que a gente falou, né? Aquele bonequinho da empresa que pode contar uma história para pegar o seu consentimento e aí no final fazer uma espécie de um quiz para você preencher e compreender se você entendeu os termos daquela política ou não. Então eu achei muito interessante, porque imaginem um quiz bem divertido assim, animado, para a pessoa compreender e preencher ali se ela entendeu mesmo sobre a LGPD ou não. Eu achei super interessante. Consentimento, então. Mas nós não vamos precisar do consentimento, que é a primeira base legal, quando a gente tiver como, gente, nas outras 9 hipóteses. Obrigação legal, nós passamos por ela. Quando tem uma lei, um regulamento, uma norma prevendo que você cumpra com aquela finalidade, você não precisa do consentimento. Qual o exemplo mais nítido disso? Vamos pensar a CLT, quando a empresa tem que registrar a CTPS do empregado. A CLT obriga que ele faça isso, que ele assine a carteira, que ele registre o funcionário. Aí o funcionário precisa concordar se vai fornecer ou não os dados? Não precisa. Outro exemplo de obrigação legal, vai fazer um casamento no civil, precisa fornecer os dados para poder casar. Quando vai fazer um documento de identidade, qualquer dessas situações que estão previstas na lei. Já a base legal 3, exercício regular do direito em processo, nós vamos pensar nesse nosso direito constitucional de acesso à justiça, de defesa, de poder ter o acesso ao contraditório, à ampla defesa. Para que a gente faça isso, eu não preciso da autorização das pessoas que às vezes eu vou ter que processar, indicar. Então, se eu for processar o Robert, eu não preciso da autorização dele para utilizar os dados dele na minha petição, no meu processo. De outro lado, execução do contrato. É uma base legal semelhante. Você vai cumprir um contrato, então você também não precisa da autorização para determinados tipos de tratamento de dados. A gente deu o exemplo da passagem aérea, mas o exemplo aqui que eu dei de comprar um livro no site. Essa empresa pode terceirizar o transporte para me entregar esse livro. Para ela transferir esses dados para a transportadora, ela precisa do meu consentimento? Não precisa. E a última que a gente passou foi a base legal da pesquisa. Sempre lembrar que a pesquisa vai ter que ser uma empresa, um órgão público na verdade não, né? Uma empresa, ONG, que não tenha uma finalidade lucrativa, não pode ser uma sociedade empresária normal, tem que ser sem fins lucrativos. Aí vai poder fazer pesquisa acadêmica, científica, o que quer que seja. Então, recapitulamos essas bases legais, lembrar sempre, não vou precisar do consentimento em nenhuma outra, se não for a própria base legal do consentimento. E vamos passar então para as próximas, a 6ª base legal. Nós não precisaremos de consentimento quando? Exatamente na base legal de políticas públicas. Base legal de políticas públicas. Como que funciona essa base legal da política pública? Como o nome já está mencionando, significa que nós vamos ter que cumprir aqui com alguma política pública. Aquelas políticas voltadas ali para o atendimento de uma finalidade pública. E por conta disso, obviamente, somente a administração pública vai poder se valer dessa base legal. Então, muita atenção nisso. Empresas privadas
Pessoas físicas com finalidade econômica vão poder utilizar a base legal da política pública? Não vão poder. Somente o governo, somente órgãos públicos, poder público, a administração pública. Por quê, gente? Porque o próprio nome diz, já é uma base legal para a política pública. Então vamos pensar num exemplo dessa base legal. Vamos pensar que aqui na prefeitura, o Calil, ele está querendo mudar agora aqui algumas regras no transporte público, mobilidade urbana, mais horários para a população poder pegar os ônibus, melhorar algo nesse sentido. Ele vai ter que fazer o quê, gente? Uma pesquisa aqui para poder ouvir a população, saber, né, em relação aos horários, qual que precisa às vezes de mais horário, qual que pode dispensar uma linha, se tem algum trajeto específico ali que pode melhorar para chegar mais rápido. Tudo isso que ele for fazer, será que os cidadãos vão ter que concordar ou não com esse tipo de fornecimento de dados? Não vão, porque a prefeitura estaria amparada na base legal da política pública. Da mesma forma, o Detran, se for criar uma política pública voltada para o trânsito, a gente quer agora aqui saber se os semáforos estão ficando fechados ou abertos num período muito longo ou muito curto. Vamos trocar alguns cruzamentos aqui. Uma rua que era mão vai virar contramão. Ele vai precisar o quê? Fazer uma pesquisa, fazer determinada situação ali para tratar aqueles dados. Ele não vai precisar do consentimento das pessoas. Ok até aqui, pessoal? Cadê minha água? Achei. Todo mundo entendeu essa? Sim. Ok. Então essa é muito tranquila, né? Porque a gente já até elimina outras possibilidades. Somente o órgão público vai poder se valer dessa pesquisa. Isso aqui vale, gente. Então, hospitais públicos, escolas públicas, qualquer tipo de situação aí que envolva órgãos públicos, eles vão poder amparar aqui nessa base legal. Claro que não é simplesmente porque é órgão público que vai poder tratar os dados de toda maneira. Aqui é para finalidade específica de implementar uma política pública, para alguma melhoria, para algo voltado para a população. Então, por exemplo, a prefeitura, né, na figura do Calil, não poderia utilizar um pretexto aqui, vamos imaginar, né? Coletar os dados de transporte, os horários, preferências dos cidadãos que utilizem o transporte público, falando que era baseada na política pública que ele vai implementar no transporte, mas aí ele pega aqueles dados e utiliza para outra finalidade, para, por exemplo, aplicar ali na área de saúde. Por exemplo, para saber, enfim, dados da população, se tem ali algum índice de alguma doença. Imagina que ele acrescenta lá nas perguntas algo nesse sentido. Aí estaria ultrapassando a finalidade da base legal da política pública. Então, somente para o atendimento dessa medida. Nós também não precisaremos de consentimento quando? Aí vem a 7ª base legal. Base legal de proteção da vida. Base legal de proteção da vida. Essa aqui, como o nome diz, a gente está buscando proteger a vida de alguém, a vida de uma pessoa. Como que funciona essa base legal da proteção à vida? Aconteceu alguma situação e que a terceira pessoa ali, a pessoa que você está visando proteger a vida dela, ela está com um risco iminente para acontecer, um risco de morte, que se você não fizer nada em relação ali a fornecer, utilizar aquele dado, ela pode vir a morrer. Então, vamos dar um exemplo como que funcionaria essa base legal. Vamos imaginar que eu tô lá a gente tá lá na FAMIG, vamos pensar, acabou a pandemia, todo mundo na aula normal. E aí, na hora que a gente tá saindo da nossa aula, indo embora da nossa aula, na porta da faculdade, o que acontece? De repente, eu desmaio lá na porta da faculdade, caio dura.
Aí vocês, Larissa, Micaela, Bartô, Robert, todo mundo fala assim, professora Camila, vamos ajudar, vamos ajudar. E aí vocês me levam lá pro hospital ali, Felício Roxo, né? Que é aquele hospital mais próximo. E eu estou inconsciente. Chegando lá, todo mundo tá com medo que eu morra, que eu tenha tido uma parada cardíaca, vamos imaginar. Então, vocês vão poder o quê? Abrir minha bolsa, pegar minha carteira, fornecer os meus dados aonde? Para aquele hospital. O meu nome, meu CPF, a minha carteira do plano de saúde. E eu não preciso consentir com isso. Por quê? O hospital que está pegando ali os meus dados, vocês que estavam utilizando, fizeram com a finalidade específica do que, gente? De salvar a minha vida. Eu estava com um risco ali iminente para acontecer. Tem que ser assim, algo muito próximo. Diferente se fosse algo no sentido assim, do nada, eu tô sem nenhuma situação de risco, né, imediata. Aí vem, por exemplo, a Larissa e fala: Não, prof, mas eu preciso pegar o seu dado aqui, vou levar para o hospital, porque pode ser que um dia você passe mal e aí eu já vou fazer isso aqui para te ajudar no futuro, proteção da vida. Não. Não, porque não tem um risco imediato. Então é assim, ó, risco de morte naquele momento para acontecer. Se eu não tratar o dado naquele momento, o que vai acontecer? A pessoa pode vir a óbito. Então, essa situação ela deve ser bem assim, gente, concreta, real, um risco que seja assim gravíssimo naquele momento, tá? E não utilizar com outros pretextos. Então, o exemplo que eu coloquei aqui foi exatamente esse, ó. Se o indivíduo chega a um hospital e ele está desmaiado, qualquer pessoa pode revistar, checar se tem uma carteira do plano de saúde, coletar os dados, porque tá fazendo de tudo para aquela pessoa não morrer. Isso é algo que inclusive já acontece, né? Já acontecia e agora tem a base legal específica de proteção da vida. Conseguiram pegar isso, gente? Risco assim, ó, iminente de morte. Sim. Ô, professora, Pode falar. e no caso, assim, precisar levar a senhora para vamos supor, estiver num lugar mais distante do hospital, assim, a gente pode usar o seu cartão Black sem limite para poder pagar o Uber? Poder te levar? Ai, esse Robert, gente, não pode dar moral pra ele. Poderia, tá? Não o meu cartão Black, mas o meu cartão, o basicão, que eu nem sei o nome. Você poderia utilizar sim. Seria uma hipótese aqui também de proteção da vida. Utilizar, você forneceria ali para um Uber, né? Pro aplicativo. Exatamente, com risco ali de morte. Seria uma hipótese. Boa ideia, bom exemplo. Mais uma então, todo mundo pegando aqui. Cadê o resto do povo, gente, que não tá mandando nada no chat? Vocês estão vivos aí? Interajam aí, tá? A base legal número 8. Larissa, sim, tudo bem. A base legal número 8 é a base legal da tutela da saúde. Sim, sim, Larissa, o Robert mencionou. Penal. Gente, eu amava penal na faculdade. Vocês também amavam? Vocês também amam? Todo mundo gosta de penal, né? Normalmente. Todo mundo fala que o civil na faculdade, o povo odeia o civil e ama o penal. Mas chega na advocacia, aí poucos vão pro penal e muita galera vai pro civil. Comigo foi tipo Mas até isso. você pode, né? O quê? Na faculdade você namora com penal, mas depois você casa com civil, né? Ah, é isso aí mesmo. Já vi um meme nesse sentido. Mas o penal, ele é mais instigante, assim, na faculdade, é muito legal. E a minha OAB foi em penal, gente, acreditem se quiser. Eu nunca advoguei no penal, mas eu fazia estágio na época no Ministério Público, então pra mim foi ótimo. Eu já sabia, né, sobre as peças, tudo, então me ajudou muito, né? Quem faz estágio em alguma área tem que aproveitar isso, porque querendo ou não ajuda, do que pegar do zero, né? Alguma coisa. E vocês já vão ser ano que vem, né? Vocês já vão poder fazer a prova, né? Nono.
Vocês já estão se preparando, gente? Ou estão mais perdidos que cego em tiroteio? Segunda opção, né? Tem que estudar, gente. Ó, dica minha. Dica minha. Ah, gente, vai ter uma coisa que eu posso até fazer pra vocês que eu tô lembrando aqui agora. Tem uma professora que é amiga minha, que ela tá com como se fosse aqueles webinário, workshop, não sei, voltado pra OAB. Eu acho que a semana que vem eu vou pegar o link disso pra compartilhar com vocês. Ela dá muitas dicas práticas pra vocês seguirem lá no perfil dela. Mas a minha dica de ouro da OAB que funciona é, primeira fase, fazer questões fechadas. Questões fechadas assim. Acordou, fez questão. Dormiu, tá fazendo questão. Almoçou, tá fazendo questão. 24 horas. Por quê? Você tá treinando, né? A OAB não mede conhecimento, ela mede saber fazer a prova. Então você treina as questões todas fechadas. E se você estiver errando muito, aí que você vai buscar a resposta daquilo, na lei seca, se der tempo, um vídeo, uma doutrina. Mas não fica estudando doutrina primeira fase, não faz sentido nenhum. É só questão mesmo. E na segunda, que aí você vai ter que aprofundar, você vai, né, ver videoaula, se tiver condições de comprar algum curso, alguma coisa assim, e treinar questão aberta e peça. Tudo é a prática, não adianta ficar só na teoria, porque não tem resultado prático, né? E na primeira fase ainda tem a sorte que não tem aquela questão de zerar uma matéria ou outra, né? Você pode zerar uma disciplina que você não seja bom. Então você não tem que perder tempo com uma coisa que você não é bom. Eu, por exemplo, eu era péssima em direito do trabalho. Eu nem estudei direito do trabalho na primeira fase. Eu acho que eu tirei 1 ou 2 de direito do trabalho. Mas aí o que que eu fiz? Nas que eu era boa, penal, ética, fechei tudo, entendeu? Eu estudava as que eu já tinha mais afinidade para poder atingir a nota máxima. Então ficam as minhas dicas aí para vocês, tá? Depois me contem. Mas então vamos lá. Base legal da tutela da saúde. A base legal da tutela da saúde, ela ainda tem uns aspectos aqui que a gente também não sabe como vão funcionar muito bem. E a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a gente vai estudar ela, inclusive, acho que na próxima aula. Nós vimos que já foram até nomeados os diretores ali que vão compor. E tem algumas polêmicas já sobre os nomes envolvidos, como que vai ser conselho e tudo mais. Mas então a gente vai saber especificamente esses aspectos dessa base legal à medida que for acontecendo, sabe? Com a ANPD, com as decisões judiciais. Como que funciona essa base legal, da forma como ela está na lei? Ela coloca que vai ser uma base legal que vai funcionar para a prestação de serviços relacionados à área de saúde. Mas quem vai poder utilizar essa base legal? Somente profissionais da área da saúde e autoridades sanitárias. Profissionais da área da saúde e autoridades sanitárias. Mas aí vem a pergunta: quem são os profissionais da área da saúde? Quem são as autoridades sanitárias? A gente pode ter uma noção aqui, né? Médicos, enfermeiros, às vezes fisioterapeuta, fonoaudiólogo, técnicos da área de saúde. A gente não sabe. Autoridades sanitárias. Por quê? A lei só fez a previsão genérica. Então aqui, como ela não especificou, e tudo bem, nem fazia sentido, né, a própria lei trazer isso, mas vai caber o quê? A uma outra, ou uma legislação, uma norma, algum regulamento, que vai o quê? Suprir essa lacuna. Vai suprir esse buraco que ficou na LGPD. Então, a gente vai ter que acompanhar os próximos passos para ver quem vão ser esses profissionais de forma específica. Vai ser só médico? Vai ser só, enfim, enfermagem? A gente não sabe. Então, essa base legal aqui, ela ainda tem, né, essas dúvidas. Mas como que a gente poderia pensar num conceito desse, né, de tutela da saúde? Seria esse profissional da área da saúde ou autoridade sanitária que está com o objetivo de proteger a saúde do titular, proteger a saúde daquele titular do dado. Então, ele poderia tratar os dados com essa finalidade. Exemplo, um médico, será, né? Aí é um questionamento, tá, gente? São exemplos que a gente não visualizou ainda. Será que o médico poderia
Vamos pensar que foi um paciente lá. Esse paciente, ele é um paciente cardíaco que tem hipertensão, tem um tanto de problema de saúde, vamos imaginar. E que ele já tá com a saúde extremamente debilitada, muito frágil. Mas é um paciente, às vezes, que é difícil, que não tá muito preocupado com cuidar com a saúde, de fazer exames, essas coisas. Então o médico fala assim: não, você vai fazer exame aqui agora, nessa clínica aqui do lado do hospital, porque eu preciso ver os seus exames e etc. Aí imagina se o médico poderia fazer uma requisição direta lá para o laboratório para receber o resultado dos exames no consultório dele. Para quê? Para ele proteger a saúde desse paciente? Para ele ver os resultados dos exames? Será que poderia? Ou isso ultrapassaria a finalidade? Então, é um exemplo que a gente não sabe se vai acontecer na prática, né? Você poderia justificar uma tutela da saúde? Até poderia, mas aí a gente fica naquela questão da privacidade do dado, né? Daquela questão do consentimento. Normalmente nós é que levamos os resultados dos exames, marcando um retorno, um acompanhamento. Mas e aí? Aí eu me recusei? Será que o médico ou o profissional da área da saúde ele teria essa autonomia, esse poder de fazer essa requisição? Então, essa tutela da saúde, essa base legal, ela é meio ainda nebulosa. Vamos dizer que ela está numa zona cinzenta aí e que a gente vai ter que ver na prática, né? Quais são os seus limites, se está utilizando para uma finalidade específica, mas é bem complicada essa, tá? Então, nós vamos monitorando aí os próximos passos, a ANPD, o que vai falar sobre isso, para ver como que a gente vai poder amparar essa base legal, ok? E aí não precisa se preocupar, gente, com exemplos, coisa de prova nesse sentido, porque eu não vou perguntar uma coisa que a gente não sabe como que vai ser ainda, tá? Essa base legal é bem específica. Nós não precisaremos de consentimento também quando estivermos com a base legal de proteção ao crédito, nona base legal. Base legal da proteção ao crédito. O objetivo aqui é proteger o crédito. Só que essa base legal foi uma base legal, gente, que foi criada simplesmente pelo lobby que foi desenvolvido ali pelas instituições financeiras, instituições bancárias junto ao governo na hora da edição da lei. Por quê? Porque essa base legal, ela não existe em nenhum país do exterior que tenha, né, a sua legislação sobre base legal. Ela só existe no Brasil. Por isso que ela recebe o nome de jabuticaba brasileira. A base legal, que é a jabuticaba brasileira, é a proteção ao crédito. Por quê? Só existe no Brasil. Não tem nenhuma outra lei, não tem nada nas legislações estrangeiras que a gente poderia o quê? Assimilar, trazer o entendimento para nossa prática. E aí, qual foi o objetivo, né, dos bancos, das instituições financeiras? Fazer toda essa política, fez toda essa atuação junto ao governo para que ela pudesse tratar os dados dos seus clientes, dos titulares, baseadas na proteção ao crédito. Então, eu preciso de determinados dados para evitar que a pessoa não cumpra com aquele pagamento, não pague aquele empréstimo. Para evitar o inadimplemento, eu vou poder me utilizar dessa base legal de proteção ao crédito. Só que essa base legal, gente, ela tem que tomar muito cuidado com ela. Porque, pensa bem, as instituições financeiras vão começar, imagina, fazer um histórico prévio seu, da sua família, de bens. Até que ponto, até que limite que vai essa questão dos dados que vão ser necessários para proteger o crédito? Conseguem perceber? Isso é muito delicado. Uma coisa, às vezes, é eu fornecer. Se eu tenho algum imóvel, se eu tenho algum bem, eu que estou contratando, vamos pensar, eu que estou fazendo um empréstimo. Diferente de sair, às vezes, ultrapassando o limite. Então, pega lá o do marido, do filho, do pai, da mãe, quais imóveis tem, se tem veículos, começa a ultrapassar uma busca lá de patrimônio. Será que isso vai poder ser feito?
Então, essa base legal tem que tomar muito cuidado com ela, quem for trabalhar com proteção de dados. Nós vamos estudar também, eu não sei se é na próxima aula ou depois dela, sobre, né, algumas hipóteses de cargos que nós vamos ter aqui na Lei Geral de Proteção de Dados, o DPO, que é o encarregado, várias possibilidades aqui. Então, quem for trabalhar com proteção de dados no futuro, tá? Que vai estar bombando, já tá bombando, né? Mas para vocês que vão ter novos mercados aí quando vocês se formarem, tem que tomar muito cuidado com essa base, para não ultrapassar o limite dela aqui. Então, menos é mais, né? Em tudo aqui relacionado à LGPD, a gente tem que pensar muito em se resguardar, não sair utilizando, né, a torto e a direito essa base legal da proteção ao crédito. E lembrar, só existe no Brasil essa aqui, né? Tinha que ser só no Brasil, né, gente? A gente já tem uma questão, né, envolvendo instituições financeiras, bancárias, altos, né, vamos dizer, favorecimentos, e ainda vem na LGPD, conseguiram encaixar uma base legal, que é essa base legal da proteção ao crédito. Ok? Todo mundo entendeu até aqui? Ok. Beleza, então. E agora nós vamos para a última base legal. Então, nós passamos pelo consentimento, obrigação, não preciso de consentimento quando eu tenho obrigação legal, não preciso de consentimento quando eu tenho exercício regular do direito em processo, não preciso de consentimento quando eu tenho execução de contrato, não preciso de consentimento quando eu tenho base legal da pesquisa, sem fins lucrativos, não preciso de consentimento quando... Aí, já esqueci, ó, o que a gente falou agora. Quando a gente tem política pública, não preciso de consentimento quando eu tenho proteção da vida, tutela da saúde e proteção ao crédito. 9 bases legais. E agora a gente vai para a última, base legal do legítimo interesse. Essa base legal, gente, tá? Ela é muito importante também. Ela, vamos dizer que tá pau a pau aí no que a gente estuda do consentimento livre e tal. Ela precisa ser muito estudada, muito compreendida, porque, gente, se a gente diagnosticar aquilo na empresa, lá no órgão público, a pessoa física com finalidade econômica, a gente não vai precisar do consentimento. Isso é óbvio, né? Nós estudamos que, tirando a base legal do consentimento, nenhuma outra vamos precisar desse consentimento. Só que aí, essa base legal aqui, ela não tá tão, vamos dizer assim, clara no primeiro momento para justificar o que seria um legítimo interesse. Mas eu vou passar para vocês aqui os requisitos para que vocês entendam. Então, qual que é a ideia do legítimo interesse? Pensa bem no nome. Se eu tenho um interesse legítimo, é um interesse real, um interesse concreto para poder tratar os dados. Qual que é o objetivo aqui, então? Legítimo interesse para a finalidade daquela empresa, para o objetivo que aquele órgão público quer tratar um dado, que a pessoa física com finalidade econômica também. Então, aqui a ideia é amparar o modelo de negócio daquela empresa, o objetivo para o qual ela foi criada, foi desenvolvida. Para que essa empresa foi desenvolvida? A Amazon foi desenvolvida para vender livros. Hoje ela faz muito mais do que isso, mas vamos pensar, o que a Amazon precisa hoje para tratar certos dados? Qual que é o legítimo interesse dela, a importância que ela precisa para poder tratar determinados dados? Aí vem o seguinte questionamento, né? Mas para a Amazon, Camila, qualquer dado ela precisa tratar, é importante para a finalidade dela. Ela precisa do seu nome, do seu CPF, do seu endereço, ela precisa dos seus gostos, de determinadas outras informações. Por quê? Porque tudo é legítimo interesse dela, ela quer me fornecer melhores produtos, melhores serviços, ela quer que eu compre mais. Então, tudo poderia ser utilizado e alegado como se fosse legítimo interesse. Só que não, né? Hashtag só que não.
Não vai ser assim que funciona. O legítimo interesse não vai poder ser utilizado como se fosse uma carta na manga, uma carta coringa. Então, nenhuma que deu certo para mim, das 9. Deixa eu ir lá no legítimo interesse e vou falar, não, eu preciso dos dados aqui dos meus alunos para eu vender um novo curso para eles. É legítimo interesse meu, eu vou vender o curso, eu preciso desses dados. Não vai poder ser utilizada assim, porque nós vamos ter que fazer um teste, preencher 4 requisitos aqui para verificarmos se vai cumprir a finalidade aqui do legítimo interesse ou não. Então, são 4 fases que a gente vai ter que passar. E esse teste, né, que foi criado, ele tem um nome, inclusive, né, em inglês, que é o LIA. Eu sou péssima com inglês, tá? Mas o Legitimate Interest Assessment, que significa exatamente verificar se essa compreensão, se ela está adequada, se esse interesse ali que a empresa está alegando, se é legítimo, se é real, se faz sentido para aquela finalidade da empresa. Então, vamos dar um exemplo aqui para fazer sentido a base legal do legítimo interesse. Vamos imaginar que eu tenha uma loja de roupas. Além de advogar, além de ser professora, além de ser influencer digital, eu ainda tenho o quê, gente? Uma loja de roupa. A pessoa não vive, né? Vamos pensar, né? Que eu tenho uma loja de roupas. Então, eu vou fazer o quê? O lançamento da minha marca, desenvolvi roupas para advogadas e vou fazer um coquetel para lançamento desse evento. Nesse coquetel, convidei vocês, convidei os alunos, convidei outros professores, convidei várias pessoas para o meu evento. E aí, o que acontece? Dessas pessoas, algumas fizeram um cadastro para ir à minha festa de lançamento. Essa é a finalidade. As pessoas foram para o coquetel de lançamento, ok? Ninguém tá presumindo nesse momento. Vamos pensar o Robert, a Larissa, a Micaela que estão aqui. Ninguém pensou no primeiro momento assim: ah, eu concordei aqui já, eu tô imaginando que a Camila vai me mandar mensagens no WhatsApp com promoções da loja, catálogo de roupas. Não. Eu forneci por quê? Porque eu tô indo para um evento, eu tô indo para um coquetel. É isso que eu espero. Só que concordam comigo que é interessante para mim, para minha loja de roupas, se eu puder utilizar esses dados que eu coletei para o coquetel, para a finalidade da minha empresa, que é o quê? Enviar promoções, enviar catálogos de roupas, no WhatsApp, no e-mail, ligar. Porque eu quero que vocês que foram no coquetel comigo, foram no evento de lançamento, se tornem clientes reais da minha loja. Eu quero que vocês se tornem clientes. Então, para que você compre algo na minha loja, eu preciso ter essa finalidade. A finalidade é o quê? Eu enviar publicidade para vocês comprarem na minha loja. Só que o que acontece? Eu vou ter que fazer um teste. Esse que é o teste para eu saber se o fato de eu ter coletado esses dados para o coquetel, eu vou poder utilizar para essa outra finalidade, que é de transformar vocês em clientes. Então, para pegar esses dados, que todo mundo lá se cadastrou para vir na festa e utilizar para outra finalidade, qual que é a finalidade agora que eu estou buscando aqui? Legítimo interesse, base legal do interesse real da minha empresa. Eu vou fazer um teste. Qual que seria esse teste? Eu vou avaliar no caso concreto. Eu posso pedir para vocês, durante o coquetel dessa festa, durante o lançamento, que vocês forneçam, consintam com isso? Posso. Então, quem chegou lá na minha festa, chegou o Robert, chegou a Micaela, chegou Larissa, quem mais que tá aqui? Amanda, o Bartô. Chegaram lá na minha festa e eu faço o quê? Oi, pessoal, sejam bem-vindos, coquetel de inauguração da minha loja. Eu preciso do consentimento de vocês para que eu possa enviar flyers, cartazes, divulgação, banner de promoção da loja. Posso fazer isso? Posso. Tudo bem fazer isso. Só que concorda comigo que muita gente talvez não vai querer,
muita gente não vai aceitar. A pessoa foi ali pro coquetel, foi ali, né, para comer, para tomar um drink. Então, às vezes, ela não tá interessada nisso. Eu poderia diminuir o número de possíveis clientes dessa maneira. Posso diminuir o número de pessoas que aceitariam. Então, aqui, quando eu quero tentar utilizar essa base legal do legítimo interesse, eu preciso ajustar aqui o desejo que esse cliente tem, porque ele já se interessou pelo coquetel, ele veio pelo coquetel, mas que ele se alinhe com o objetivo da minha marca, se alinhe com o objetivo da minha roupa, se alinhe com a ideia ali que eu tenho dos valores da minha loja, para que se torne um cliente. Então, como que eu vou fazer isso? Primeiro passo do teste. Primeiro passo do teste é a legitimidade desse meu interesse, que é o nome da própria base legal. Então, base legal do legítimo interesse, 4 fases. Primeira fase para eu passar no teste, legitimidade do interesse. Esse, a maioria das empresas preenche. Por quê? É interesse dela legítimo, sim, conseguir aquele dado. Então, eu, Camila, preciso dos dados de quem foi no meu coquetel para converter em cliente. Esse meu interesse é legítimo? É. É real, né, para minha marca, para minha empresa? É. Ele é legal? Está dentro da lei? Está dentro da lei. Não estou fazendo nenhuma ilegalidade aqui. E aí, a lei tem alguma legislação, a LGPD, outra lei que proíbe que eu mande e-mail para cliente? Não tem. Tem alguma lei que proíbe envio de mensagem de WhatsApp com ofertas de loja? Não existe. Então, tá amparada na lei, não tem vedação, não tem proibição. Meu interesse é real, preenchi a primeira etapa. Primeira etapa, então, sempre todas as empresas vão passar normalmente por ela. Na segunda fase da base legal do legítimo interesse, eu tenho que demonstrar a necessidade. O que é necessidade, gente? Aqui, nessa fase, eu tenho que ter aqui um trabalho documental grande. E aí a gente lembra lá daquele princípio da prestação de contas que a gente viu nas primeiras aulas de LGPD. Registrar tudo que eu for utilizar para me resguardar. Será que eu estou coletando só os dados necessários? Ou eu estou coletando um dado além? Tem que pensar nisso porque com a NPD, com os titulares que podem processar as empresas, você tem que se resguardar, você tem que provar. E a lei não obriga que você faça esse dossiê, vamos dizer, né? Que você organize tudo isso. Mas pelo princípio, você vai o quê? Entender. Eu vou precisar prestar contas lá na frente, então deixa eu armazenar, cuidar de tudo isso que eu estou trabalhando aqui para que eu consiga utilizar essa base legal. Então, essa base legal não, na verdade, né? O que eu estou buscando para tratar esse dado aqui é necessário? O fato de eu estar enviando mensagens pelo WhatsApp é necessário para minha empresa? Ou eu tenho outro meio de contactar o cliente? Telefone, e-mail, qual que vai ser aqui o mais adequado para que eu utilize do legítimo interesse? Eu entendo aqui que nessa hipótese, né, do meu coquetel, da minha loja, o WhatsApp faz super sentido. É o que está todo mundo utilizando muito mais hoje. Então, aqui, esse dado é necessário? O telefone do cliente é necessário? É necessário. Então, primeira fase, legítimo interesse. Segunda fase, necessidade. Aqui também, a maioria das empresas passa por essas duas, tá? Ok. E aí vem a terceira etapa, balanceamento. E é aqui que dá o pau, aqui que dá o problema. Por quê, gente? A maioria das empresas reprova, vamos dizer, não preenche o requisito nessa terceira fase. Aqui, qual que é a grande pergunta que a gente deve fazer? O titular, ele deve se perguntar, né? E, na verdade, a empresa, quando está fazendo, né, tentando se enquadrar nessa base do legítimo interesse, deve se colocar no lugar do titular e fazer essa pergunta. Eu tenho expectativa de receber um flyer,
uma promoção aqui no WhatsApp da loja da Camila? Se eu tenho uma expectativa, significa que eu cumpri com aquele objetivo. Então, vamos imaginar que o Robert foi lá na minha loja, tá lá no coquetel de inauguração, e aí o que acontece? Será que pro Robert faz sentido se no dia seguinte ele receber um WhatsApp meu? Olá, Robert, obrigada por ter vindo no coquetel. Estou encaminhando aqui promoções da loja tal, da minha loja, para você conhecer, comprar roupas para sua mãe, para sua irmã, para seu namorado. Faz sentido isso na cabeça do cliente, do titular? Ele esperava isso? Fui no coquetel, no outro dia, eu espero receber uma mensagem. Ou ele vai tomar um susto. Tipo, quê? Que mensagem é essa? Que loja é essa? Consegue compreender a diferença? Então, aqui, essa etapa do balanceamento, ela vai muito dessa questão da surpresa ou não do titular. O titular não pode ser pego de surpresa. Tem que ter o quê, gente? Um nexo, tem que ter um link, tem que ter uma relação entre aquele objetivo, aquele cadastro prévio que ele deu e depois o contato que a empresa vai exercer com ele. Então, o que acontece aqui? Faz sentido o Robert ir na minha loja hoje, participar do coquetel, forneceu o telefone dele, no outro dia ele recebeu uma mensagem como oferta? Para mim faz sentido. Não é uma surpresa total. Você consegue criar uma conexão. Você consegue criar uma hipótese, um link. Faz sentido. Eu fui na loja da Camila ontem, hoje ela tá me mandando uma mensagem. Agora vamos imaginar que eu peguei o dado do lado das pessoas e, ao invés de eu mandar uma mensagem pro Robert da minha loja, o que eu fiz? Eu transferi para a academia. Tá do lado da minha loja. Aí no outro dia a academia pega e manda pro Robert assim: Oi, Robert, tudo bem? Recebemos aqui, temos aqui um contato que você está aqui nas proximidades, venha conhecer nossa academia, tal. Aí o Robert ia falar assim: o quê? Academia? Eu não forneci meu telefone para essa academia. Olha a surpresa aí. Conseguiram pegar a diferença? Então aqui a gente tem que se colocar no lugar do titular. Tenho expectativa de receber esse contato ou não? Eu vou me surpreender. Se for uma surpresa, se não fizer sentido para aquele titular, eu não passei na terceira etapa, eu não vou poder utilizar a base legal do legítimo interesse. Se eu preenchi, se eu passei nessa hipótese, não, é real a expectativa, faz sentido? Ok. Vamos para a quarta fase, que é a fase chamada salvaguardas. Nessa fase das salvaguardas, qual que é o objetivo aqui? Primar pela transparência, ser transparente com o titular. E nessa hipótese a gente lembra que nós temos um princípio, que é o princípio da transparência. As empresas, órgãos públicos, pessoas físicas com finalidade econômica têm que priorizar, têm que pensar nessa transparência. A gente não pode mais utilizar os dados das pessoas de forma que oculta. Então aqui, o que cumpriria muito bem com essa etapa das salvaguardas para fechar e completar a base legal do legítimo interesse? Vamos imaginar que eu contate, o Robert foi lá na minha loja, participou do coquetel de evento, eu coletei o celular dele. Aí o que eu faço no dia seguinte? Bom dia, Robert, tudo bem? Tive acesso ao seu telefone, ao seu e-mail, quando você se cadastrou para minha festa, para o coquetel de lançamento. Olha só, é a verdade, estou sendo transparente. E aí o que eu vou falar? Estou pretendendo enviar informações sobre promoções, novidades da loja, coquetéis, festas, enfim. E gostaria de saber se é do seu interesse receber esse tipo de anúncio, esse tipo de publicidade. Do contrário, é só você me informar que eu vou tirar o seu nome aqui dessa lista de envio. Conseguiram pegar? Olha só que maravilha que seria se todas fizessem assim, né?
Então, preenchi todas as etapas, chegou na última, eu dou transparência, eu dou mecanismo, eu dou uma forma do titular sair daquilo ali se ele quiser, que é o que chamamos de mecanismo de saída, opt-out. Então, eu tô explicando para ele como que eu consegui aquele dado, qual que é meu objetivo com aquilo, mas que se ele não quer, simplesmente ele nem precisa justificar. É só ele me falar que não deseja receber mais, que eu vou o quê, gente? Tirar o dado dele daquela classificação minha, não vou mandar mais mensagem para ele. Então, uma coisa comum que acontece com essas lojas é criar aquelas listas de transmissão no WhatsApp, né? Que aí você adiciona todo mundo ali, manda uma única mensagem, ela dispara para todo mundo. Só que aí não faz sentido, às vezes eu não quero participar daquela lista. O que a pessoa me colocou ali? Eu nem sei, a pessoa nem me informou. Conseguem perceber quantas vezes isso acontece? Eu recebo aqui um tanto de loja que eu nem sei, às vezes, se eu já fui na loja ou não. Aí você tem que ficar pedindo, às vezes a pessoa não cancela, não tira seu nome, não te dá a oportunidade de sair. E aí aqui vai caber o controlador, a gente vai estudar essa figura do controlador, ele vai ter que descadastrar o nome do Robert aqui nessa hipótese, se ele não quiser. Conseguiram pegar, então? Preenchendo as 4 fases, somente assim a gente vai ter o legítimo interesse. Então, não é fácil como as empresas imaginam. Ah, é legítimo interesse meu pegar o celular do cliente e mandar uma mensagem. Peraí. Tem o real interesse? Tem. É necessário? Pode ser necessário. Mas e o balanceamento? Ele vai ter uma surpresa quando ele receber essa mensagem? E você, tá dando transparência? Tá oferecendo a possibilidade dele também sair, de não receber essas mensagens? Somente cumprindo essas 4 fases é que, fazendo esse teste, é que você vai poder o quê? Aplicar essa base legal. E lembrando que tem que ser feito o quê, gente? Toda organização, todo armazenamento disso que você tem feito. Porque vamos pensar que o Robert pediu para excluir o nome dele da lista. Eu excluí, mas eu não documentei. Daqui a alguns meses vem o Robert e me processa porque eu não tirei o nome dele do banco de dados. Aí eu tirei, mas eu não tenho como provar. Por isso a importância de fazer todo esse armazenamento pensando lá na frente, pensando exatamente o quê? Nessa prestação de contas. Conseguiram pegar, gente? E aí eu vou deixar esse outro tópico aqui. Conseguiram? Eu vou pegar aqui. Beleza. Agora que eu vi aqui, eu ia deixar para a próxima aula, mas eu acho que dá tempo da gente falar rapidinho aqui, antes da gente concluir. Lembram lá no início, quando a gente falou assim, que nós temos os dados comuns e os dados sensíveis, né? A distinção. Os dados sensíveis são aqueles que já têm uma sensibilidade natural. Então, por exemplo, dados de orientação sexual, de raça, de etnia, de gênero, de partido político, religião, tudo isso, saúde, biometria, todos esses, pela própria sensibilidade deles, natural, podem gerar discriminação. Podem gerar. Então, nesse sentido, a gente já teria que ter o quê, gente? Um cuidado maior com esse dado sensível. E aí vem a grande questão, que é a parte mais importante depois de tudo que a gente viu de base legal. Essa aqui vai fazer muito sentido agora para vocês, porque lá atrás nessa aula a gente falou assim, ó, o dado sensível, ele precisa de uma proteção um pouquinho maior. Ele já tem uma sensibilidade natural, então cuidado, não é um dado comum. Mas e aí, como que vai ser a aplicação prática dessa informação? Qual que é a diferença então, Camila, desse dado sensível? Não tô entendendo. Aqui que é o pulo do gato. Essa informação aqui, gente, ninguém pode esquecer. Para tudo que vocês estão fazendo e presta atenção agora. Essa informação é muito importante. Por quê? Para tratar os dados comuns, nós vamos lembrar de qual que é a regra? Não tem hierarquia entre base legal, uma não se sobrepõe à outra. A gente vai pegar o caso concreto ali e vai fazer o quê? Vamos ver se adequa mais o consentimento, é política pública, é isso, é aquilo. Não tem aqui diferença. Só que essa é o quê, gente?
A regra. O 99% anjo, né? Essa é a regra belíssima do direito. Tudo a gente tem uma regra muito maravilhosa. Qual que é a regra? Tratamento de dados, não tem hierarquia entre as bases legais, nenhuma se sobrepõe à outra, tudo igual. Porém, qualquer 1% vagabundo aqui, ó. A regra é essa. Olha, o Safadão veio contar para vocês, porque isso é muito importante. 99% é essa regra. Mas, olha lá o 1% vagabundo. Qual que é o 1% vagabundo aqui, gente? Em relação aos dados sensíveis para tratamento de dados sensíveis. Atenção, vai ter uma base legal que ela vai ser o quê? Mais importante. Vai ter uma base legal que a gente tem que buscar primeiro, antes das outras. Qual que é essa base legal? Consentimento. Então, quando nós estamos falando de tratamento de dados sensíveis, orientação sexual, raça, biometria, dado de saúde, partido político, orientação religiosa, eu vou em relação às 10. Vai ter uma que vai o quê, gente? Subir um pouquinho. Ela vai ter o quê? Preferência. Ela vai ser a base legal mãe. Qual que é essa? Consentimento. Então aqui não vai ter aquela hipótese que a gente acabou de ver da 10ª, do legítimo interesse. Não vai ter como a gente encaixar em outra base, por quê? Quando a natureza do dado é sensível, ele exige essa sensibilidade maior. Então, a gente deve primeiro tentar enquadrar no consentimento. Primeiro, a gente deve fazer o quê? De tudo para obter o consentimento, que é a primeira base legal. Agora, se não for possível, se for totalmente inviável, seja financeiramente, seja por algum outro motivo, aí sim eu posso voltar para as outras 9. Só que aqui a gente vai lembrar sempre, quando é dado sensível, então primeiro eu tento o consentimento. Depois, se não deu certo, eu tento as outras. Só depois de ter tentado o consentimento. Então vamos recapitular. Dados comuns, todos têm a mesma hierarquia, bases legais, uma não se sobrepõe à outra. Para dados sensíveis, vem a nossa exceção. Olha o 1% vagabundo aí, qual que é a exceção? Dados sensíveis. A gente vai primeiro, das 10 bases legais, tentar o consentimento. Tentei de todas as maneiras, não consegui, aí sim eu vou buscar uma das outras 9 bases legais. Conseguiram compreender? E aqui, gente, caso a caso vai ser analisado, tá? A gente vai ter que pegar caso a caso, ver ali na situação concreta para falar. Mas é o que a gente deve buscar, a preferência sempre em relação a esse para os dados sensíveis, consentimento. Entenderam tudo? Só temos 4 sobreviventes. 3, na verdade. Entendeu tudo? Robert, Micaela, Amanda? Certinho. Certinho? Vão mandar bem na prova, gente? É isso que eu quero saber. Tá, né? Combinado, então. Vou subir nossa aula pro YouTube, para quem não pôde fazer, assistir depois, tá? E aí depois também vou gravar nosso vídeo de correção da prova para mandar para vocês. Ótima quartinha para todos. Boas próximas aulas e até semana que vem, combinado? Combinado. Até mais. Bom dia, tchau. Tchau, tchau. Você também.